Tudo bem, pessoal? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mitos de alimentação. Isso mesmo, a parte de alimentação nutricional, né, ela é uma das que mais se espalham mitos por aí, desde dietas da moda até o como você deve comer para conseguir emagrecer, horário para que esses resultados aconteçam. Então existem muitos mitos por aí e nós vamos destrinchar aí 8 mitos que fazem com que as pessoas acabam espalhando mentira e nunca tendo resultado de verdade porque elas estão acreditando aí numa bobagem. Então o mito número 1 é que as dietas da moda elas dão resultado, porque se elas estão na moda e muitas pessoas estão fazendo, é porque com certeza elas ajudaram as pessoas a atingir aqueles resultados. Nós temos que tomar muito cuidado com qualquer dieta da moda, né? Com qualquer dieta que leve um nome específico. Porque essa dieta da moda que está tentando revolucionar uma coisa que existe há milhões de anos, que é a nossa alimentação, a nossa forma de colocar nutrientes para dentro do nosso corpo, está tentando fazer com que seja vendido ali alguma coisa por trás. Se é uma dieta que tem um nome, tem alguém que está tentando te convencer alguma coisa por trás. Então, seja o nome da pessoa, né? Dieta Atkins, ou seja, uma pessoa que formulou aquela ideia, né? A dieta cetogênica, ou então dieta paleo, ou dieta low carb, ou vigilantes do peso, enfim, qualquer formato que tem aí de dieta famosa, você tem que tomar cuidado e, na verdade, você tem que entender o que está por trás dessa dieta. Eu sei que você, se não é um nutricionista, não é um médico, não é uma pessoa da área da saúde, você às vezes não vai ter conhecimento. Mas tome cuidado quando a pessoa quiser te vender uma fórmula milagrosa. Ah, você segue essa dieta aqui e você vai ter resultados. Aqueles resultados realmente são sustentáveis? Você tem equilíbrio nessa dieta? Você realmente precisa cortar tudo aquilo ali da sua vida para poder ter os resultados que está buscando? Aquilo ali não está sendo agressivo demais para o seu estilo de vida, o estilo de vida da sua família? Você vai conseguir sustentar por quanto tempo? Depois que você abandonar aquilo, qual vai ser a consequência, né? Vai ter o efeito sanfona de voltar a comer tudo que você comia antes e voltar ao corpo que você tinha antes, ou às vezes até pior. Então, muito cuidado com dietas da moda, dietas que têm algum nome específico, porque provavelmente elas escondem alguma coisa por trás. Mito número 2, né? Os carboidratos são a chave para perder peso. Você precisa cortar carboidratos porque eles são o inimigo, né? Então aí vieram dietas low carb, cetogênica e todos os tipos parecidos de diminuir muito o seu carboidrato. O que acontece, né, é que hoje em dia as pessoas elas alimentam de carboidratos refinados, como farinha, e açúcar, né, que também é um carboidrato. E quando as pessoas elas vão para essas dietas low carb ou cetogênica, elas acabam cortando esses alimentos que são ultraprocessados, né, biscoito, bolo, pão, né, do supermercado, ou alimentos que têm muito açúcar adicionado. Obviamente, cortando esses alimentos que são péssimos para a saúde, né, alimentos com muito açúcar e farinha, a pessoa tem resultado e ela emagrece. Mas ela não emagreceu porque ela cortou carboidrato e porque o carboidrato era o vilão, o carboidrato é o inimigo, e para você ter um corpo saudável, você tem que cortar carboidrato. Carboidrato é importantíssimo para o nosso corpo e os alimentos saudáveis que têm carboidrato, eles são importantíssimos para a nossa saúde porque eles oferecem vários benefícios, né? Desde fitoquímicos, né? Polifenóis, antigripais, etc. As fibras, que são importantíssimas para a nossa flora intestinal, para o funcionamento do nosso sistema, né, digestivo como um todo. Então, não é sobre cortar carboidratos, é sobre cortar ultraprocessados e açúcar, né? Então, você cortar farinha branca, você cortar ali os produtos do supermercado que são feitos com algum tipo de farinha, você cortar açúcar. Isso faz muito mal para o nosso organismo. Agora, você não precisa cortar maçã, você não precisa cortar banana, você não precisa tirar da sua alimentação batata doce, batata inglesa, batata baroa, beterraba, inhame. Você não precisa cortar as frutas como um todo, né? Você não precisa cortar os vegetais e todos eles são carboidratos e são importantíssimos para a nossa saúde, importantíssimos para o nosso desempenho no treino, para o desempenho esportivo. Então, não são os carboidratos que estão fazendo mal para o seu organismo e te engordando. São os carboidratos refinados e açúcar. Então, corte eles da sua alimentação, né, do seu dia a dia, e aí sim você vai ver o tanto de resultado positivo que você vai ter no seu corpo e na sua saúde, mantendo os carboidratos bons, que são os alimentos de verdade que nós sempre consumimos aí ao longo de milhares de anos. Mito número 3, comer à noite faz você ganhar peso, né? As pessoas acham aí que o metabolismo do corpo, ele funciona assim, tá de noite, comeu, engordou, né? O que acontece? Voltando lá no exemplo anterior, né? Muitas pessoas elas se alimentam muito mal, elas comem alimentos inadequados, né? Muitas vezes alimentos ultraprocessados, cheios de farinha e de açúcar.
Então a pessoa tá lá à noite, na casa dela, assistindo Netflix, assistindo qualquer outro streaming lá, uma série, um filme. E aí ela pede uma pizza no aplicativo ou pede um hambúrguer e ela come aquilo ali antes de dormir. É comer antes de dormir que tá fazendo ela engordar? Ou ela comer aquele lixo de alimento antes de dormir? Porque se ela comer uma alimentação saudável antes de dormir, ela vai engordar comendo uma alimentação saudável? Não. O melhor horário para comer, né, ter uma alimentação é logo antes de dormir? Também não. É interessante que você coma pelo menos ali umas 2 horas a 3 horas antes de dormir, por questões digestivas, né? Quando a gente vai dormir, se você acabou de comer, o seu corpo ele ainda precisa de mandar muito fluxo de sangue para o seu estômago e fazer a digestão daquele alimento. Logo, quando você está precisando que seu corpo esteja preocupado com reparação de tecidos, regulação de hormônios e etc. Então, o comer logo antes de dormir, ele é ruim para a sua digestão, a absorção de alguns nutrientes, qualidade do sono, entrar e passar mais tempo no sono profundo e fazer esse ciclo várias vezes durante a noite, mas não tem a ver com você engordar ou não, né? O engordar ou não tem a ver com quais alimentos você está colocando dentro do seu organismo. Então, se você chega tarde do trabalho, né, precisou comer ali, você vai comer uma alimentação saudável e já está quase na hora de dormir, tá tudo bem, faz uma alimentação saudável, toma um banho e vai dormir. É muito melhor você comer, ingerir a quantidade de proteína que você tem que ingerir, né? Que o seu corpo treinou, ficou em pé, fez um monte de coisa no dia, do que você, então não vou comer agora não porque tá tarde, vou dormir. Ninguém consegue dormir com fome, né? É horrível, você vai também ter uma qualidade de sono ruim. Então pode comer sim, mas escolha os alimentos saudáveis. Mito número 4, todos precisam de uma dieta individualizada, específica para emagrecer. Isso não é verdade, né? Como é que a gente sempre foi magro ao longo de milhares de anos sem existir aí a profissão do nutricionista, sem existir o nutrólogo? O que acontece é que essas pessoas que ajudam os seres humanos a se alimentarem de forma saudável, elas vieram aí muitas vezes corrigindo uma alimentação muito ruim pelo estilo de vida moderno e também ajudando aí atletas e pessoas de alta performance a atingir aqueles resultados esportivos que as pessoas precisam ter para ser campeões mundiais, baterem recordes e por aí vai. Essas pessoas, né, que precisam de uma dieta específica são atletas que precisam correr 100 metros em menos de 10 segundos, ou então correr uma maratona de 42 quilômetros em 2 horas, ou fazer um triatlon, ou então levantar 200 quilos para cima da cabeça, ou mesmo um atleta esportivo, né, um jogador de futebol que corre aí 12 a 15 quilômetros numa partida de futebol. Então uma pessoa de alto desempenho esportivo, tudo que ela coloca para dentro do corpo dela importa. Então ela precisa preocupar com a quantidade de macronutrientes, ou seja, quantidade de proteínas, gorduras e carboidratos. Ela precisa preocupar com a quantidade de calorias, ela precisa preocupar com quais nutrientes estão faltando ou não para que a musculatura esteja eficiente. Ela precisa preocupar com isso tudo. As pessoas normais, né, que não são esses atletas de alto rendimento, elas precisam ter uma alimentação saudável e essa alimentação saudável vai fazer com que elas tenham o corpo que elas têm que ter. A atividade física vai esculpir um pouco mais a musculatura dela, né? Trazer músculos, deixar ela uma pessoa mais condicionada, mais bonita ali na frente do espelho, mas ela não precisa de uma dieta específica e individualizada. Se ela comer alimentos de verdade que sempre existiram, né, ao longo de milhares de anos, né? Carnes, peixes, ovos, amêndoas, frutas, verduras, legumes, ela vai ficar saciada e o corpo dela sempre vai mandar um sinal de leptina para ela parar de comer quando ela estiver saciada. Ninguém tem uma ansiedade por comer mais brócolis, uma ansiedade por comer mais manga. A pessoa come, na hora que ela está saciada, ela para de comer. E isso regula o nosso corpo e o nosso peso. Então, uma pessoa que faz uma alimentação saudável, ela não precisa ter uma dieta específica. E provavelmente você conhece várias pessoas que não vão ao nutricionista e têm um corpo bom. Se você, pô, mas tal pessoa ali, às vezes ela até come demais, tal pessoa come demais e é magra, ou tal pessoa nunca foi nutricionista e tem um corpo bom, deve ser genética. Não, essa pessoa tem um estilo de vida saudável. E quando eu falo estilo de vida, envolve, né, movimentar mais, mas comer os alimentos certos, dormir bem. Então, não tem a ver com ter uma dieta específica e renovar sua dieta de 2 em 2 meses, porque senão você não vai chegar naquele corpo que você está querendo. Você precisa comer os alimentos certos e os alimentos certos vão dar os gatilhos necessários para que o seu corpo tenha o corpo que você deseja. E o quinto mito é que as gorduras são o terror da nossa saúde e que qualquer alimento que tem baixa quantidade de gordura é saudável. Isso é uma mentira. Tem vários alimentos aí que não têm gordura e fazem super mal para a nossa saúde. Como eu disse aqui, alimentos que têm açúcar adicionado ou mesmo que têm óleos vegetais adicionados, né, como esses biscoitos recheados ou mesmo um chocolate de qualidade muito ruim, bolos industrializados. Eles todos aí têm esses óleos vegetais
fazem muito mal para o nosso organismo. E tem farinha, tem açúcar, tem um monte de conservante que faz super mal para o nosso organismo e não tem gordura. O que o nosso corpo faz quando ele recebe essa quantidade alta de açúcar e de farinha? Ele metaboliza, de acordo com os sinais, né, por causa de gatilhos, produção de insulina, e armazena esse excesso de açúcar no corpo em forma de gordura. Então não é a gordura que você come que vira gordura da sua barriga. É o gatilho da produção de insulina que faz com que você armazene aquele excesso de energia em forma de gordura. Então, não é a gordura que te faz mal. Vou tirar aqui a gordura dessa carne porque eu não quero engordar. Vou tirar a gordura aqui, vou parar de comer manteiga porque eu vou engordar, porque isso faz mal. Não, essas gorduras que existem na natureza, né, da carne, da manteiga, do azeite, elas são saudáveis, elas sempre existiram, nós sempre consumimos, elas nos ajudam a formar hormônios, né? Fazem parte da parede celular, fazem parte do nosso cérebro, ajudam, né, o funcionamento cognitivo e do nosso coração, como o ômega 3, que é uma gordura. Então, é importantíssimo sim que a gente coma gordura. Obviamente, né, as gorduras em alta quantidade, se você come elas, principalmente combinada com carboidratos refinados. Então aí o grande problema de estudos, né? Vários estudos americanos pegam pessoas que consomem muita carne e muita gordura e falam que faz mal, né? Aquela gordura com a carne faz mal. Ela é alta em gordura saturada. Mas é uma pessoa que está comendo aquela alimentação num hambúrguer junto com batata frita e refrigerante. Então, não é a gordura da carne que te faz mal. É você ter um estímulo de comer muito açúcar, o gatilho metabólico que isso tem no seu organismo e como que isso traz consequências negativas de estimular seu corpo a armazenar aquilo ali em forma de gordura. Mito número 6, você precisa fazer um detox, né? Ou então você precisa fazer uma desintoxicação do seu organismo para aí sim começar uma dieta, aí sim começar uma alimentação, ou de tempo em tempo você tem que fazer um detox, um chá detox, um suco detox. E aí a indústria alimentícia fez a festa, né, com a quantidade de alimentos, chás, bebidas, detox que ela criou. Olha só, o nosso corpo, ele tem um sistema de purificação e de desintoxicação natural. Sabe qual que é a melhor coisa para você desintoxicar o seu organismo? Beber água. Quando você bebe água, você ajuda a limpar várias coisas que você comeu, né? Sair nas fezes, urina. Você ajuda o funcionamento do seu organismo. Os seus rins e o seu fígado fazem a função de desintoxicar o seu organismo. Você não precisa daquela quantidade absurda de tipos de chás diferentes para você desintoxicar porque você está mal. Você precisa beber água. Você precisa parar de colocar porcaria para dentro do seu organismo, né? Que são alimentos ali que inflamam o seu corpo, cheios de açúcar, cheios de farinha, alimentos cheios de óleos vegetais que também provocam inflamação e oxidação da gordura no seu organismo. Então, você precisa parar de colocar alimentos que fazem mal, parar com esses alimentos ultraprocessados e beber mais água. Comer comida de verdade, beber mais água. O seu corpo vai fazer a desintoxicação que é necessária, né? Tem várias pessoas aí que comem essa quantidade de porcaria que elas comem e o corpo fica ali trabalhando a mil, fígado, rim, para poder ele limpar aquele tanto de toxina que a pessoa coloca para dentro do organismo. Consegue por um tempo, mas obviamente quando a pessoa está lá com 40, 50 anos de idade, depois o corpo já ter tentado fazer faxina naquele tanto de lixo que a pessoa coloca para dentro do organismo, uma hora dá algum pepino, né? Uma hora o corpo não consegue mais limpar e aí pode ser que ela tenha algum problema hepático, né? Algum problema no pâncreas, algum problema em algum outro órgão, um câncer, então um infarto. O organismo não aguentou ficar limpando tanto problema que a pessoa colocou para dentro do corpo dela. Mas se você realmente quer fazer uma desintoxicação, beba mais água, corte esses alimentos ultraprocessados, que eles sim são um problema de você estar aí com o corpo intoxicado. Mito número 7, saltar refeições e comer menos faz com que você consiga emagrecer, porque afinal você está comendo menos e isso é o que é importante para você emagrecer. Olha só, existe sim uma forma de você emagrecer, que é você fazer uma janela de tempo sem ingerir nenhum alimento. Por que isso pode funcionar? Porque tem pessoas que elas estão acostumadas a beliscar o tempo inteiro. Então a pessoa vai lá, no meio da tarde, ela vai lá e come um biscoito. Aí depois, uma hora depois, ela vai lá e come um pedacinho de bolo. Depois, uma hora e meia depois, ela vai lá e toma um café e mais alguma outra lanchinho, um pedacinho de pão. Aí depois chega à noite, janta um pouquinho. Então ela passa o dia inteiro dando estímulo ali de pico de insulina no organismo, fazendo com que o corpo produza insulina e, como eu disse, a insulina é responsável por armazenar e estimular o armazenamento de gordura. A pessoa, ela tá o tempo inteiro comendo, provavelmente, porcaria, né? Biscoitinho, pedacinho de bolo, pão, nada saudável, nunca ela fica saciada, porque esses alimentos todos com açúcar adicionado são feitos para te viciar e não para te saciar, né? O açúcar adicionado, ele atrapalha o sinal de leptina do corpo, que te
dá saciedade, que fala para você parar de comer. Então você fica ali comendo o tempo inteiro. Se a pessoa fala assim, não, eu vou almoçar e eu vou fazer uma janela aqui até o jantar, sem comer nada. Muito parecido com o jejum também. Às vezes a pessoa faz uma janela até o café da manhã do dia seguinte, ou então do jantar até o almoço do dia seguinte para o café. Então olha só, quando você cria essas janelas, pode ser que você dê um respiro para o seu corpo. E se você já está numa tendência aí de diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, você dá um descanso, seu corpo vai ficar um tempo ali sem produzir insulina e você começa a melhorar os seus indicadores de saúde. Mas não tem a ver só com emagrecimento, tem a ver com que você parou de comer aquele tanto de porcaria que você comia ao longo do dia. Agora, se você começa assim, eu não vou fazer o meu almoço, porque eu quero emagrecer. Aí você pula o almoço. Só que você fez isso sem estratégia. Aí no meio da tarde, obviamente, você tá com fome. Aí você vai lá, come um biscoitinho, come um pedacinho de bolo, uma hora depois come uma barrinha de cereal. Aí fala, agora eu tenho que jantar. Aí você janta. Aí chega de manhã, você fala, não vou tomar café não, porque eu quero emagrecer. Aí no meio da manhã, você tá lá beliscando um pedacinho de bolo. Óbvio que isso não vai dar certo. Você tá pulando ali refeições importantíssimas. Você deveria estar conseguindo bons alimentos, né? Colocando aminoácidos essenciais, nutrientes para dentro do seu organismo. Você tá pulando essas refeições. Você não vai ter resultado. Agora, se você tem uma alimentação saudável na hora do almoço, ali come carne, vegetais, salada, aí você pula todos aqueles lanches porcaria que você ia fazer no meio da tarde e vai só jantar. Isso sim dá resultado. Isso sim é positivo. Não pular o almoço. É pular aquela quantidade de lanchinhos que você ficou fazendo ao longo da tarde porque você não ficou saciado com o almoço. Agora, se você almoçar bem, saudável, uma quantidade boa aí de proteína, de bons carboidratos e gordura, você vai ficar saciado até 7 horas da noite. E aí sim você janta novamente, fica saciado até o café da manhã. E aí você faz as grandes refeições que são importantíssimas para a gente conseguir a quantidade de proteína que a gente precisa no nosso dia, principalmente se você treina, né, como reparação muscular, construção de músculos, e aí você não precisa ficar fazendo lanchinhos a cada 2 horas. Então pular as grandes refeições pode ser muito prejudicial para você e trazer o efeito contrário que você quer aí de emagrecimento. E o mito número 8, né, para fechar, é falar aí que as calorias são os responsáveis para você perder peso ou ganhar peso, né? Fazer um cálculo das calorias que você ingere é o que vai trazer o resultado para o emagrecimento. Diversos estudos já mostraram como isso não é verdade. Diversos estudos já mostraram como as pessoas que fazem uma restrição calórica, depois de um tempo elas voltam ao peso. E se elas fazem isso pela segunda vez, depois de um tempo elas voltam com um peso ainda maior do que da primeira vez. Então, é importante que você entenda aqui que o nosso corpo não é uma calculadora. Diversos estudos já mostraram que pessoas com diferentes tipos de alimentação, né, e aí considerando somente calorias, as pessoas que estão dando o estímulo correto, ou seja, comendo alimentos de verdade, sem estimular pico de insulina, sem alimentos ultraprocessados, sem excesso de açúcar, de farinha, essas pessoas elas conseguem ter um resultado muito melhor e sim duradouro comparado com as pessoas que estão com alimentos ultraprocessados, comendo muito açúcar e comendo alimentos ali que estão dando os gatilhos metabólicos para o corpo armazenar aquele alimento em forma de gordura. Então, o nosso corpo ele não é uma calculadora. Ele funciona como sistemas metabólicos. Se você come alguns tipos de alimentos, ele vai estimular a produção de hormônios que fazem com que você precise armazenar gordura. Se você come outro tipo de alimentos, ele vai te deixar saciado, ele vai produzir, né, a leptina que vai fazer com que você se sinta saciado e pare de comer. Depois de um tempo você vai produzir grelina e vai ter vontade de comer novamente. Então quando você come os alimentos certos, você com certeza tem resultados duradouros. Tem como emagrecer sim contando calorias? Tem. Se você fizer uma dieta hipocalórica, né, com menos calorias do que você gasta durante aí 2 meses, você vai perder peso. Mas se você fizer isso sem ajustar a sua alimentação, sem uma reeducação alimentar, de comer os alimentos certos, não vai ser sustentável, né? Você com 2 meses de alimentação contando caloria, você não vai conseguir sustentar mais se não tiver mudado os alimentos, comendo aí calorias vazias, calorias de alimentos que são ultraprocessados, você vai provavelmente ficar um tempo ali com aquele peso reduzido e depois voltar comendo muito mais. Porque todos esses alimentos são feitos para te viciar, não para te saciar. Então, esqueça a contagem de calorias, né? Deixa a contagem de calorias, como eu falei ali, por exemplo, de atletas, de pessoas de alta performance, pessoas que precisam saber exatamente quais micronutrientes e macronutrientes está ingerindo, porque ela está numa fase de treinamento que ela precisa de tais nutrientes para poder ganhar mais músculo, ou está treinando potência, ou está num treino de resistência. Para as pessoas normais, você precisa comer alimentos saudáveis. Ah, mas eu gosto tanto de um sorvete, gosto tanto de um chocolate, eu nunca mais posso comer? Pode comer como exceção. Eu sempre falo para as pessoas da minha consultoria que se 90%
do que você comer for carnes, peixes, vísceras, ovos, laticínios, azeite, castanha, frutas, verduras, né, os vegetais, você não precisa se preocupar em contar caloria e você pode comer sorvete, chocolate, etc., bebida alcoólica, como exceção no final de semana. Você vai lá e vai 10% da sua semana vão ser desses alimentos. E aí você vai tendo ali aqueles pequenos momentos sociais, um momento de prazer que você gosta muito de comer alguma coisa. Você não precisa contar caloria se você comer alimentos de verdade. Os alimentos de verdade trazem saciedade, né, e regulam o nosso corpo, como sempre regularam ao longo de milhares de anos, sem precisar ter uma pessoa te passando uma dieta. As pessoas comiam comida de verdade, ficavam saciadas e pronto. Não tinha que calcular nada, não tinha que pesar alimento, elas simplesmente viviam ali do que a terra entregava para elas. Eu quero que você comente aqui embaixo, né, qual desses mitos você ainda acreditava e a gente aí te ajudou a desfazer ele na sua cabeça, né? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas entendam que muitas vezes estão espalhando mentiras sobre alimentação. E te convido para assistir o próximo vídeo para falar sobre a diferença entre fome e vontade de comer. Até o próximo vídeo, pessoal!